estar bem envolvidos, sermos mais edificados e mais cheios da presença do Senhor, amém? Queridos, talvez você tenha sentido a nossa ausência nesses últimos tempos por aqui. É que nós, eu e meu esposo, minha família, nós estávamos servindo lá na comunidade do Nazaré. Passamos ali 1 ano e 4 meses, queridos. Então, todos os domingos nós íamos para lá, e por isso que vocês não nos viram por aqui nesses últimos tempos, tá bom? E hoje o meu esposo também está em missão, lá na Sagrada Família, lá na Serra Azul, numa conferência, também está servindo, por isso que ele não está aqui comigo hoje. Amém, queridos? Glória a Deus, nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Se você veio aqui é porque você prova isso, que você tem fome e sede pela presença dEle. E eu quero te dizer que você não vai sair daqui da mesma maneira, porque você já começou a ser cheio pela presença, desde quando você entrou aqui. Amém? Você escolheu a boa parte. Glória a Deus por isso. E o tema da nossa mensagem, é incrível como o Espírito Santo alinha todas as coisas, desde o louvor, desde as palavras que foram ministradas pela pastora Mila, tudo alinhado com a mensagem, e nós não combinamos nada, porque é o Senhor que é o dono de tudo, amém? E o tema da nossa mensagem nessa manhã é permanecendo de pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. E o texto que nós vamos fazer a leitura para ilustrar essa mensagem está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. E por um momento eu gostaria que você ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu prometo que vai ser rápido. Isso não é um grande sacrifício, porque o maior sacrifício já foi feito na cruz, né, pastora? Amém. Então vamos ler os primeiros versículos. Lucas 22, no verso 1, diz assim: Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o matariam, pois eles temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que nós possamos comer. E eles disseram: Onde tu queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre te diz, onde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado, ali fazei os preparativos. E eles foram e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E ele disse-lhes: Quão intensamente desejei comer convosco essa Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra o reino de Deus. Queridos, aí mesmo, curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, eu me entrego por inteiro, faça da minha vida a Tua vontade, Pai querido, para que eu seja um canal para entregar a mensagem aos corações aqui. Espírito Santo, tenha liberdade para agir e falar com cada um conforme a Tua vontade, Senhor, que eles possam abrir o seu coração e receber essa palavra, que haja a revelação da Tua parte, Senhor, fale, revele-se a cada um, em nome de Jesus. Só o Senhor tem liberdade para agir aqui, Pai, em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Fique à vontade, queridos. Amém. Queridos, é importante entender que na Bíblia não existe texto que não haja uma conexão com outro texto. Então, para que possamos entender, estudar, analisar melhor, para que possamos ter uma compreensão daquilo que foi lido. Então, para isso, nós precisamos observar, por exemplo, os versículos anteriores a esse que nós acabamos de ler. Então, eu quero te convidar, você não precisa levantar, e mesmo vai aparecer aqui também, nós vamos abrir um outro texto, para a gente observar o que Jesus estava fazendo e o que Jesus estava ensinando e pregando antes desses fatos que nós acabamos de ler, amém? Então nós vamos ler Lucas capítulo 21, nos versos 34, 35 e 36, amém? E diz assim, Lucas 34, 35 e 36, diz bem assim: e olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Aí se dá o tema da nossa mensagem, diante do Senhor, né? De pé diante do Filho do Homem. Queridos, o texto diz assim que para sermos dignos de evitar essas coisas, mas que coisas são essas? Se você for ler, analisar como um bom estudante da palavra de Deus, você vai observar o que Jesus estava pregando antes dele falar isso aqui. Então, quais são essas coisas? Jesus estava se referindo aos princípios das dores, aos sinais dos fins dos tempos. Jesus estava falando sobre a grande tribulação. Jesus estava se referindo à volta do Filho do Homem. Era sobre isso que Jesus estava falando. E o que nós acabamos de ler também é um dos últimos episódios, um dos últimos ensinos de Jesus aos seus discípulos. E sabe quem estava lá? Judas. A última mensagem que Jesus pregou para Judas, Judas participou de todas aquelas instruções. A última mensagem que Judas presenciou de Jesus, antes de sair para negociar sua traição, foi: vigiai. A última mensagem que Jesus pregou foi: vigie. A última mensagem que Jesus pregou foi: cuidado. A última palavra que Jesus pregou foi: não permita que os cuidados dessa vida te sobrecarreguem ao ponto de você se desconectar daquilo que é mais importante. Sabe por quê, meus irmãos? O nosso desafio de vida cristã é permanecer de pé diante do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Então, o que isso quer dizer, irmã Renil, sobre Judas? Então, isso significa que Judas não fez o que fez porque não recebia ensinamento. Judas não fez o que fez porque não recebia mensagem. Judas não fez o que fez porque não recebia direcionamento de como não deixar o dinheiro dominar sua mente. Judas foi instruído em todas as áreas, inclusive sobre o dinheiro. Ele e os outros discípulos tiveram a oportunidade de serem instruídos pelo melhor mestre de todos os tempos, o maior que já existiu, Jesus, o Nazareno. Amém? Qual foi o último episódio que Judas presenciou de Jesus? O último episódio que Judas presenciou de Jesus não foi um grande milagre, não foi a cura de um cego.
O último episódio que Judas presenciou de Jesus não foi a cura de um surdo ou a cura de um coxo. Jesus, como eu falei, ensinou em todas as áreas para os seus discípulos. Esse ensinamento chegou até nós, glória a Deus por isso. Sabe, Judas foi ensinado em como administrar as finanças, sim. Inclusive naquele dia, lá no capítulo 21, aquela viúva, quando ela vai entregar as suas únicas 2 moedas lá no templo, Jesus pega aquela oportunidade para ensinar, para instruir os seus discípulos, que não é quanto temos, mas sim o que somos. O que é que nós somos? Nós somos adoradores. Amém? Jesus pega aquele ensinamento, aquele exemplo daquela viúva para mostrar para os seus discípulos e também para Judas, e ele quer dizer com tudo aquilo, com aquele ensinamento, que não é quanto o valor que nós entregamos, mas é como, a maneira, qual a intenção do nosso coração, é como nós vamos entregar, é como nós entregamos. Todas essas coisas Jesus ensinou. Mas então, irmã Renil, o que está acontecendo nos nossos dias? E hoje, as pessoas estão se desviando e pecando, por quê? Porque falta ensino? Será que seria isso? Com a tecnologia tão avançada, existe ensinamento da palavra de Deus, existem versões da Bíblia de todo jeito, facilidades para o ensino. Será que é falta de ensino? A nossa igreja, a nossa parte hoje, por exemplo, nós acabamos de ver aí programações recheadas, para que a gente não fique à toa por aí, mas se envolva e aprenda, e também, depois de aprender, praticar e ensinar a outros. A nossa igreja ensina de todas as maneiras, até através de uma peça teatral, queridos. Amém? Então, irmã, as pessoas estão se desviando e pecando, porque não tem quem discipule? Será que é porque eu não tenho acompanhamento? Será que é isso mesmo, que as pessoas estão se desviando, esfriando no amor? Mas muitas das vezes elas recebem o direcionamento, recebem um bom conselho, recebem a orientação no caminho em que devem andar. Mas mesmo assim elas decidem se levantar de lá e fazer tudo ao contrário, tudo da sua maneira. Será mesmo que as pessoas estão se desviando e pecando porque não sabem orar? Ou não foram ensinadas a orar? E a palavra de Deus até diz que nós não sabemos orar mesmo como convém, mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que precisamos ter não são lindas palavras, mas um coração sincero diante da presença do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo que só Ele pode, mas também nos entregando de todo o coração e permitirmos ser moldados à sua vontade, no caráter de Cristo. Amém, queridos? Então as pessoas estão se desviando e pecando, porque não tem mais milagre, não acontece mais milagre. E eu quero dizer para mim e para você, as pessoas estão se desviando e pecando porque está faltando temor. Porque caso contrário, Judas teria tido um final diferente e teria morrido um crente fiel. Amém? Glória a Deus. Mas o texto vem dizer lá em Lucas 22, no verso 4, que Judas decidiu ir no seu caminho. Tem muita gente fazendo isso aqui, indo no seu caminho, andando nos seus próprios desejos, satisfazendo a sua carne. O que o inimigo faz? Ele nos impulsiona a fazer a nossa vontade. Porque se ele conseguir, queridos, ele não vai te dar um mapa da destruição para você trilhar. Segue isso aqui que você vai se perder. Não. O que ele faz? Ele nos impulsiona a nós sermos
desejarmos fazer a nossa própria vontade, sabe, aquela que você não está nem aí para o que Deus vai pensar? Andar no seu próprio desejo e fazer a sua própria vontade significa independência de Deus. E se você não for dependente de Deus, é tudo que o inimigo quer. É como se ele nos conduzisse até uma altura e de lá basta um empurrão. O que é que nós precisamos escolher? Andar na perfeita vontade do Senhor. E aqui eu aponto para um cuidado que eu e você nós precisamos ter. Sabe, naquele momento onde nós estamos assim, decepcionados com alguma coisa, ou no calor da emoção por uma situação, às vezes alguém chega e diz assim, bate no ombro e diz assim, ei, segue o teu coração, você merece ser feliz, faz o que o teu coração está mandando fazer. Mas aqueles que temem ao Senhor, pastora, fazem como o apóstolo Paulo fez e disse, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dizer isso aqui? Amém? Eu escolho fazer a vontade de Deus e não a minha, porque eu sei que se eu fizer a minha, eu posso quebrar a cara, eu posso errar, eu posso me perder, mas se eu fizer a vontade do Senhor, eu estarei protegida. Mas, irmã Enil, como é que eu sei a vontade do Senhor, meu querido? O véu já se rasgou, você já tem livre acesso para falar com Ele. Ore, busque a presença do Senhor. Nós temos aqui as Escrituras Sagradas, nós temos a Bíblia, nós temos acesso a ela. Busque ver qual que é a vontade do Senhor para a sua vida. Aqui, nós temos todas as respostas para todas as nossas dúvidas. A Bíblia, eu sempre falo, é uma carta de amor do nosso Deus. E nós precisamos manuseá-la. Porque muitos perecem por falta do conhecimento. Muitos estão sendo enganados porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, o que Jesus fez? Jesus pregou. E muito. Jesus ensinou e nos ensina até hoje através da sua palavra. Jesus instruiu, Jesus replicou. E o texto diz que estava se aproximando a Páscoa. Páscoa é tempo de trabalho. Páscoa é tempo de dedicação. E todo judeu, e Jesus como um bom judeu, cumpriu todas as festas. E no texto, no capítulo 22, no verso 1, diz que estava se aproximando a Páscoa. E aqui eu quero dar um exemplo, que todo momento em que nós realizamos eventos santos, né? Como as nossas, por exemplo, a Santa Ceia do Senhor, que nós acabamos de realizar aqui, é um evento santo, amém? As nossas programações, como batismo nas águas, as nossas conferências do MDA, Paz Uoma, acampamentos de jovem, Different Conference, a nossa própria peça teatral, são eventos santificados, são eventos santos, programações santas. Todas as vezes, eu não sei se é só comigo que isso acontece, mas todas as vezes que nós, igreja, estamos envolvidas nessas programações, os ardis de Satanás, eles serão maiores. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para isso. Porque ele vai nos tentar, vai nos perseguir, vai montar armadilhas. E se nós não estivermos vigilantes e bem atentos, nós acabamos caindo na armadilha do inimigo. Hoje, por exemplo, sabe-se lá o que não aconteceu para tentar te impedir de chegar até aqui. Mas graças a Deus, é o Espírito Santo que te conduziu até aqui. Amém, queridos? Então, o que o tentador faz? Ele se aproxima de uma forma muito maior para tentar nos derrubar. E é por isso que nós precisamos estar muito atentos e vigilantes, queridos, porque num vacilo de distração, ele pode nos enganar.
E foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Ele se distraiu, não vigiou e Satanás tomou o coração dele. Enquanto os outros discípulos estavam preparando, envolvidos lá, em mobilar o quarto, em procurar qual a toalha usar, preparar o cordeiro, as ervas que se usavam, enquanto esses discípulos estavam envolvidos e preocupados, Judas se distraiu. E o meu conselho para mim e para você, quando nós estivermos envolvidos nessas programações santas e até mesmo no nosso dia a dia, vamos trabalhar, vamos nos organizar, vamos nos dedicar, vamos descansar quando for necessário, mas nunca se distrair. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque nós temos que estar atento para não dar tempo para o inimigo agir. Nós sabemos qual é o trabalho dele. Qual é o trabalho do inimigo? João 10:10 diz o quê? Que é roubar, matar e destruir. Ele é incansável. Nós não podemos desprezar as coisas espirituais, queridos. Não podemos materializar tudo e nem espiritualizar tudo. Há um equilíbrio. Então, o que nós precisamos fazer é dificultar o trabalho dele e não ser uma presa fácil para ele. Precisamos andar em santidade, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não precisamos repetir o que Judas fez. Amém? Então, o que nós precisamos fazer, irmã Renil, é permanecer firmes na presença do Senhor. Principalmente porque nós sabemos que o grande dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do grande banquete, onde nós beberemos e comeremos com Ele. Vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena. Glória a Deus. Vale a pena permanecer firme diante do Senhor. Só você sabe as lutas que você tem enfrentado por amor a Deus. Só você sabe as lutas que você tem que enfrentar, tem que suportar e resistir, porque decidiu ser um seguidor de Jesus. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, tudo isso um dia terá fim. Todas essas lutas um dia vão cessar. Sabe, nesses dias que nós estávamos lá, 1 ano e 4 meses lá no Nazaré, quando o Senhor, desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu disse: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Eis-me aqui, Senhor. Então, quando foi lançado o desafio, nós não pensamos nas dificuldades, o nosso coração estava voltado a servir. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia enfrentar um período de enfermidade da minha mãe. Na sexta-feira agora, quando foi o culto de posse, que nós passamos o cajado para um outro casal, passou um filme na minha mente de tudo aquilo que nós enfrentamos. Muitas das vezes atolamos na chuva, na estrada. Nunca pensei que até o meu carro ia ficar pelo meio do caminho. Do meio para o fim, nós já íamos de Kombi, e estamos ainda na Kombi. Glória a Deus pela Kombi. Amém. E depois, na enfermidade da minha mãe, no luto, vivendo o luto, mas mesmo assim eu disse: Senhor, nós estamos passando por isso, Pai, mas toda honra e toda glória é para Ti, Senhor. Nada é em vão do que estamos fazendo. Há uma recompensa, Senhor, e muito mais do que essa recompensa, nós já temos o coração grato por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Glória a Deus. E uma coisa que eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu quero me aproximar, eu quero fazer o máximo, Senhor, eu não quero partir dessa vida com 10% só daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero alcançar os 100%. Quantos querem alcançar os 100% de Deus aqui? Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor para animar, amém? Aleluia, glória a Deus. Então tudo isso terá fim um dia, essas perseguições, queridos, e um dia nós vamos sentar naquele grande banquete com Ele. Você saberia discernir o tempo em que nós estamos vivendo hoje? Nós precisamos abrir os nossos olhos.
Porque o cenário está mostrando, queridos, que é o tempo do fim. Por isso que nós precisamos estar atentos para a última orientação de Jesus, que ele falou para os discípulos, mas serve para mim e para você também. E a palavra dele foi vigiai. Às vezes a minha filha, a Miriam, ela diz assim: ai mamãe, a senhora está olhando para o céu. Sim, crente é meio estranho mesmo, né? Eu fico olhando, eu disse: Senhor, pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje o dia em que o Senhor vai voltar. Mas pode ser também hoje o dia que eu vou para Ti. Queridos, eu tenho decidido estar com os meus pés aqui na terra, mas o meu coração no céu. Amém? O que o pastor Atilano falou aqui na última noite da peça teatral? Ele falou sobre o tempo da graça. De fato e de verdade, nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas a outra notícia, e que ele também falou lá, é que essa porta vai fechar. O tempo está se fechando. E o meu conselho para você, que ainda não se fez um concerto diante do Senhor, corra. Corra, se apresse. Não demore, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que o Senhor virá. E nós precisamos estar preparados. E aqui eu quero dar o exemplo daquela moça. Não sei se todos ouviram, mas eu pedi liberdade para ela, que eu queria dar o exemplo dela aqui. Eu vou até citar o nome dela, a Leidiane. Aquela moça que tirou o sapato, queridos, e saiu correndo para entregar a vida para Jesus. Ela testemunhou lá, na nossa célula. Ela testemunhou. Então a Leidiane, ela entendeu que é o tempo da graça, mas o tempo está acabando. Ela entendeu que ela precisava fazer um concerto na vida dela com Deus. E tudo aquilo que estava impedindo, ela tirou os sapatos e ela foi ali sedenta, cheia do Espírito Santo, porque nós não podemos fazer isso se não estivermos sensíveis à presença dEle. O que está te impedindo, querido, de correr para os braços do Senhor? Faça como essa moça fez. Se existe aqui alguém assim, analise. Ou alguém que não sei se está sendo transmitido, mas alguém que está ouvindo, faça isso. Aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 11, no finalzinho do versículo, ele diz assim: quem está em santidade, que se santifique ainda mais. Você acha que está bom? Está tudo bem. Estou congregando, estou participando da célula. Se santifique ainda mais. Amém? É a palavra de Deus quem diz. Ore, peça ajuda, clame, resista quando for necessário. 1 Coríntios diz 10, 13, que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape, para que possais suportar. Então, não venha me dizer, porque a carne é fraca. Porque mesmo com essa tentação aí, o Senhor também dará o escape. E o que nós precisamos fazer é correr mesmo. Precisamos levar isso muito a sério, queridos. Fazer de tudo, mas não sair da presença, porque, como eu falei, o grande dia está chegando. Que grande dia é esse, irmã? O dia da mesa posta. Amém? O grande dia, queridos. Olha o que diz aqui em Mateus 8, 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia. Apocalipse 19, 9. E diz assim também: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Já pensou o Senhor te convidando para sentar à mesa com Ele? Mas eu quero te dizer, sabe esse nome que você tem aí? Inalda, Anne, Ele te dará um novo nome.
que ninguém conhece senão aquele a quem recebe. Sabe, naquele dia, quando Maria foi em busca do corpo do mestre, e ela estava ali chorando, lamentando, porque não havia encontrado. E aí, quando o mestre fala, ela reconhece a sua voz. Quando o Senhor te chamar pelo teu nome, pelo teu novo nome, você saberá que é com você. Existe uma ligação, uma conexão espiritual entre aqueles que pertencem a Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Mais outros versículos, Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Queridos, nada do que fazemos aqui é em vão. Há uma recompensa. E nós vamos prestar conta de tudo aquilo que fazemos e realizamos em nome do Senhor. Mas também prestaremos conta de tudo aquilo que recusamos a fazer. De tudo aquilo que deixamos de fazer por medo, covardia, ou por não querer mesmo. Tudo isso nós vamos prestar conta. E o Senhor diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade, pelas portas. Sem santidade, nós não veremos a Deus. E eu, quando eu estou no meu momento sozinha com Deus, eu falo: Senhor, eu queria tanto ver Tua face, eu queria, Senhor, queria deitar no Teu ombro, no Teu colo, e eu pego o travesseiro. Queridos, isso é comunhão com o Espírito Santo. Talvez você não esteja entendendo, mas um dia você vai viver uma experiência muito maior do que essa com o Espírito Santo. Amém, queridos? E eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, perguntando a vocês: quantos querem permanecer firmes na presença de Deus? Então eu tenho um recado para te dar: vigie e ore. Amém? Quantos querem permanecer de pé diante do Filho do Homem? Posso ouvir um amém bem alto? Amém? Então busque a santidade, porque sem santidade nós não veremos a Deus. Quantos querem sentar à mesa do grande banquete? Eu quero. Amém? Então tenha comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é o selo, é a garantia que somos de Deus, que pertencemos a Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Queridos, coloque a mão sobre o seu coração. Amém. Feche os seus olhos. Coloque no modo espiritual. Entre na presença do Senhor. Amém. Observe a letra dessa canção, queridos. A tua graça é o que me basta. É a tua graça, Senhor. Sem você não sei pra onde ir. Não sabemos mesmo, Senhor. Sem tua presença nada importa. Nada importa, Senhor. Nada do que temos, do que somos. Tudo é o Senhor. Oh, Jesus, queremos ser dependentes por completo da Tua presença. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Cante bem alto, você conhece a letra. Cante, faça dessa canção uma adoração perfeita para o Senhor. Aleluia. Queridos, quando Jesus subiu aos céus, Ele não nos deixou
órfão. Ele enviou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que intercede por nós. Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso consolador. Peça a ajuda do Espírito Santo. Ele é o selo. Ele quem vai fazer com que nós possamos ter o temor no Senhor, que vai fazer toda a diferença. Porque o temor no Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Senhor, e eu quero declarar sobre todos que estão aqui debaixo da minha voz, que tenham temor nos seus corações, Pai. Porque esse temor, Senhor, é quem vai trazer a sabedoria, a proteção, Senhor, aonde eles vão fazer as melhores escolhas, as escolhas, Senhor, que agradam a Ti, Senhor, e não a eles mesmos, Senhor. Nos conduz nessa sensibilidade, Senhor, de dependência de Ti, de reverência, Senhor, um nível maior de temor, aonde, Senhor, nós Te respeitamos, oh Senhor, oh Deus maravilhoso, aonde nós Te reverenciamos, Senhor, aonde nós desejamos de viver, Senhor, somente para Ti, mortificando o desejo da nossa carne. É isso que eu declaro sobre a minha vida e sobre todos que estão aqui, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se assim você crê, queridos, dê um glória a Deus bem alto. Nós avançamos aqui no nosso tempo, mas eu não poderia terminar essa mensagem, esse momento aqui, sem fazer um apelo para aqueles que entendem. Irmã Renil, eu de fato, de verdade, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, e eu quero fazer isso. Você tem liberdade de vir aqui na frente. Faça como aquela moça que o que estava impedindo, ela tirou, mas veio. Que o Senhor possa te conduzir até aqui, porque Ele está aqui esperando aqueles que estão com os fardos pesados, porque Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor tira o fardo pesado e coloca o dele, que é leve, queridos. Venha receber a salvação. Mas de alguma forma, você já entregou um dia a vida para Jesus, mas com o tempo você esfriou na fé. E você entende, você sabe que você precisa renovar essa aliança. Você sabe que você precisa fazer um conserto. Também o convite está aqui aberto, queridos. Se tiver alguém assim, nessa maneira, não deixe para amanhã. Lembre-se que é o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas esse tempo, essa porta irá se fechar. E nós não sabemos nem o dia nem a hora. Amém? Aumenta essa canção para a gente finalizar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Todos estão bem com o Senhor, eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos foram muito abençoados aqui nessa manhã? Glória a Deus. Então, eu quero abençoar a sua vida, querido. Estenda uma das suas mãos para cá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e perfeita comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Vá na paz do Senhor, querido. E antes de sair, cumprimente pelo menos 3 pessoas, dando a paz do Senhor a eles. Amém. Estão abençoados. Glória a Deus.